Olá, muito boa noite, seguidor do Olhar do Vale. Estamos ao vivo na noite desta quinta-feira para trazer mais uma entrevista aqui no Anderson Vieira Entrevista. Lembrando que temos aí o patrocínio de LM Materiais de Construção e também Um Sol Energia Solar. E nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. É por isso que nós vamos conversar com a psicóloga Rafaela Costa, que está aqui já com a gente. A Rafaela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mentora de gente e gestão. Rafaela, muito boa noite, obrigado por ter aceito aí o nosso convite nessa entrevista. Boa noite, Anderson. Boa noite aí a toda a nossa audiência. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar desse tema que é tão importante, tão relevante, mas infelizmente ainda pouco falado devido à proporção de tanta gente que é acometida por depressão e doenças afins, que são uma grande causa aí do Setembro Amarelo. Bom, Rafaela, a gente vive aí o Setembro Amarelo, que é um mês aí de prevenção ao suicídio, onde até os veículos de comunicação acabam não trazendo muito esse assunto por questões até internas de que divulgar o suicídio pode trazer aí ideias não tão positivas às pessoas, mas falar sobre esse tema é muito importante, né? E a gente vive um momento ainda de pandemia, a pandemia não acabou ainda, mas muitas pessoas ficaram aí num período de isolamento, vivendo aí no seu espaço, sem ir para o trabalho, e essa pandemia, como falei, ainda ela está se desenvolvendo, ainda não acabou. O que isso refletiu na saúde mental das pessoas, na sua opinião? Então, Anderson, eu até acredito muito nesse equívoco de desencontro de informações, porque falar sobre o suicídio não encoraja outras pessoas a se suicidarem. A gente, muitas vezes, por não saber o que dizer quando a pessoa tem uma ideação suicida, é que a gente acaba se recolhendo. Quando, na verdade, quanto mais a gente falar sobre esse tema, mais as pessoas vão se sentir à vontade para pedir ajuda. Porque o que acontece é que as pessoas se sentem ali muito comedidas de falar sobre, de pedir ajuda, e não tem um suporte de alguém que possa lhe ajudar antes que de fato venha acontecer uma tragédia como essa. E a pandemia, o isolamento, ela agravou ainda mais esse quadro, porque as pessoas ficaram ainda mais recolhidas, ou seja, as pessoas passaram a trabalhar mais em casa, um outro grupo de pessoas ficou muito mais sobrecarregado, né? Porque você vê o papel da mulher, por exemplo, além de fazer o seu trabalho dentro de casa, ela ainda tinha suas tarefas profissionais, ainda tinha que dar o suporte, o apoio, não só a mulher, mas a família como um todo, o pai também. E isso gerou, sim, uma sobrecarga. E o isolamento trouxe o que eu considero ainda mais grave, foi um esgotamento emocional. Mesmo quem não teve situações de perda, de luto, sofreu vendo o luto geral que estava instaurado aí no mundo, né? Não é nem aqui no nosso país, no mundo. E isso fez com que as pessoas se sentissem muito mais sensíveis a causas que talvez em outro momento não lhes afetaria tanto. A própria sobrecarga. Às vezes a pessoa já estava acostumada com uma sobrecarga, mas de repente veio todo esse esgotamento emocional que a pandemia trouxe. Então, as pessoas, as famílias, até mesmo as crianças, Anderson, ficaram muito mais fragilizadas nesse momento. Aí o fato de ter que ficar isolada fez com que muitas vezes as nossas distrações, né, fossem eliminadas. E aí a gente ficou em casa, envolto naquelas notícias, com aquele sentimento de esgotamento físico e emocional. Então, com certeza, a pandemia agravou muito a questão da saúde mental. Ao mesmo tempo que
começou-se a falar muito mais sobre isso, né? Começou-se a se falar muito mais sobre o quanto o isolamento estava impactando a vida das pessoas, né? O quanto algumas pessoas estavam em busca de novos hobbies, o quanto idosos, por exemplo, estavam se sentindo tão afastados da família. Então, teve muito impacto negativo na nossa saúde emocional, a pandemia, o que agravou todos os quadros clínicos, como depressão, ansiedade, fobias. E, no entanto, houve-se aí um aumento da mídia, inclusive, falando mais sobre isso, sobre como manter a saúde emocional, a saúde mental, mesmo diante de uma situação de pandemia e isolamento. Então, trouxe sim agravos, no entanto, também a gente pôde falar mais sobre isso. Quando eu falo assim que, né, que não está se falando, é no sentido assim de noticiar o fato, né? Quando uma pessoa acaba cometendo o suicídio nesse sentido. Agora, lógico, é um tema muito importante que a gente tem que falar e tem que falar bastante justamente para a orientação. E aí a gente está vivendo, né, esse mês que é dedicado a esse tema, porém é um tema que tem que ser falado o ano todo. Mas em especial esse mês, que é o mês de setembro, é justamente para prevenir, para falar sobre, né, Rafael? Isso aí. E eu entendo a questão do não noticiar, até porque quando acontece uma situação assim, tem toda uma preservação da própria família, né? Envolvida ali naquele sofrimento de perder alguém dessa forma. E por isso que realmente a gente não vê, por exemplo, aconteceu com fulano de tal, o suicídio, porque não é bacana, né? Fere toda aí uma família. Então é bem nesse sentido do que você falou, sim. A gente tem que falar sobre esse tema o ano inteiro, mas quando a gente estipula um mês, uma campanha, que é o que acontece no setembro, uma campanha, as empresas, a mídia, a sociedade como um todo fica mais mobilizada a olhar para esse tema, né? De forma mais acentuada do que no restante do ano. Por isso que é tão bacana, né? Iniciativas como, inclusive, essa do Olhar do Vale, essa tua, de trazer esse tema também para a audiência de vocês. Porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Não tem como alguém não sofrer na vida, não existe isso, não tem como alguém não sentir tristeza. E tristeza é um dos principais sintomas da depressão e de outras doenças também, como essa, né? E as pessoas precisam reconhecer quando essa tristeza passa do estágio considerado comum para estar virando aí o sintoma de uma depressão, porque sentir tristeza é inevitável. E eu digo até que é benéfico. Todas as emoções têm uma razão para existir na nossa vida. Agora, quando isso se torna repetido, quando isso se torna em excesso, quando isso se torna contínuo, a gente precisa olhar e falar sobre isso. E o que costuma acontecer é que as pessoas demoram muito para pedir ajuda. E eu até costumo fazer analogia, quando a gente sente que o nosso coração está parando, quando a gente sente que a cada dia ele está batendo mais lento e a qualquer momento pode parar, a gente corre. A gente corre desesperadamente em busca de um especialista, de alguém que vá nos ajudar a identificar o problema e buscar aí um tratamento. No entanto, quando a gente sente sintomas de depressão, a gente espera para ver se passa sozinho, a gente não corre com essa urgência para ir buscar. E aí, quando a gente chega a buscar um tratamento, a gente está com um quadro de depressão grave, com uma depressão que já está prejudicando as outras áreas da nossa vida. E é claro, ainda é possível tratar, sempre é possível tratar. Mas o quanto de sofrimento envolvido antes disso já não teve para a pessoa e para as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, eu acho que o mais bacana das campanhas como o Setembro Amarelo é trazer a urgência de a gente se cuidar em relação à nossa saúde mental. Ela é
tão importante quanto qualquer outro sintoma que a gente vem sentir no nosso corpo. Inclusive, muitos sintomas que a gente sente fisiologicamente no nosso corpo derivam de doenças emocionais, de doenças mentais, né? Que poderiam até ser evitadas se a gente cuidasse do nosso emocional, da nossa saúde mental. Então, aí está a grande importância, trazer a urgência de tratar, cuidar, identificar sintomas emocionais também. Rafael, eu posso afirmar que é a depressão que leva ao suicídio? Eu posso fazer essa afirmação? Eu acho que é complicado fazer essa afirmação, visto que a depressão, além de ter fases, estágios, ela pode derivar outras questões, como fobias. A depressão, num quadro grave, ela geralmente está acompanhada da ansiedade, ela está acompanhada de uma fobia, então ela não é a única e grande vilã que leva alguém a cometer suicídio, né? É claro que alguém que comete suicídio, por mais que tenha algum transtorno, alguma situação, alguma outra doença atrelada, vai ter sintomas de depressão também. Porém, a pessoa que chega a cometer suicídio, ela tem aí um conjunto de sintomas variáveis, pertencentes a várias causas que não só a depressão. Bom, você falou que a tristeza em si até ela pode ser em alguns momentos benéfica. Agora, como perceber e como identificar que passou do ponto, né? Que a pessoa de uma simples melancolia, de um dia ruim que teve, começa a interferir na saúde dessa pessoa? Essa é uma pergunta realmente muito interessante, que eu acredito que faz a diferença para a gente conseguir realmente identificar quando buscar ajuda, né? Os sintomas de depressão, eles vão além da tristeza, mas é claro, a tristeza é um indicativo muito forte, é um sintoma muito predominante num quadro de depressão, mas a gente precisa analisar se ela tem acontecido esporádico ou se ela é repetida, e para isso a gente pode usar um prazo. A gente costuma dizer na psicologia que mais de 2 semanas, ou seja, 15 dias, sentindo aquela tristeza crônica, que é aquela tristeza da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, mesmo sem ter uma única causa específica, ela já é sim um indicativo de que algo não está legal. Então, não é a tristeza que você sentiu num dia ou numa semana, porque a gente tem dias, inclusive, de melancolia. No entanto, se ultrapassar o tempo de 2 semanas, você com esse sentimento, sentindo que junto a esse sentimento de tristeza, a tua energia está acabando, né? As tarefas que você costumava fazer rotineiramente já estão ficando muito mais difíceis de fazer. Você se sente, não é só cansado, você se sente esgotado de corpo, alma e mente, e isso perdura mais do que 2 semanas, é um indicativo, sim, de que algo não está legal. É um indicativo que você precisa buscar ajuda para ter um diagnóstico. Porque, olha, a gente não se autodiagnostica com depressão. A gente precisa buscar ajuda, precisa de um profissional para que esse profissional nos diagnostique, né? Hoje em dia a gente vive também numa situação complicada, que é preciso falar isso. As pessoas acham que tem uma coisa, começam a tomar medicação para isso por conta própria e acabam se prejudicando ainda mais. Então, o diagnóstico de depressão é feito por um profissional, por um médico psiquiatra ou por um psicólogo, né? Que vai, só esses 2 profissionais é que vão e que têm condições de fazer um diagnóstico e te indicar qual é o melhor tratamento. Então, passou mais de 2 semanas você com esse sintoma de tristeza, de falta de energia, e tem vários outros sintomas também, que, por exemplo, ou você dorme demais ou dorme de menos, come demais ou come de menos. O que eu quero dizer é isso, que são os excessos, sabe? Os excessos que fogem. Tem dias que você não quer levantar da cama, quer ficar lá o dia todo. Tem dias que você passou a noite inteira e não conseguiu dormir. Então, esses sintomas perseguindo em mais do que 2 semanas, você precisa sim buscar ajuda. Outra coisa interessante é que a gente precisa diferenciar a questão do luto, e que a pandemia trouxe muito isso, da depressão. Quando a gente perde alguém que é querido, que a gente ama, a gente sente tristeza, e essa tristeza dura mais do que 2 semanas.
essa tristeza, dependendo do grau de proximidade que você tem com aquela pessoa, ela vai durar aí uma tristeza extrema de 6 meses a 1 ano. Mas, mesmo com a tristeza do luto, da perda, você realiza as atividades rotineiras. O que eu quero dizer, por mais que você sofra ao extremo 1 mês, e depois de 1 mês você ainda vai sentir a falta da pessoa, você ainda vai, por exemplo, talvez chorar quando lembrar da pessoa. No entanto, você vai conseguir levantar, você vai escovar os dentes, mesmo diante do quadro de tristeza, essas atividades que são, vou dar um exemplo, de higiene pessoal, você consegue realizar. Você vai ao trabalho, talvez o teu rendimento caia, né? Talvez a tua produtividade, a tua motivação, a tua alegria fiquem diminuídas, mas você consegue executar as tuas tarefas com menor produtividade, mas você está lá fazendo. Então, uma pessoa que passa por luto e consegue, mesmo diante dos sentimentos de tristeza, seguir as suas atividades rotineiras, ela ainda pode entender que ela está conseguindo lidar com a situação. Mas quando ela não consegue realizar essas atividades, ela percebe que ela não quer, uma mulher, por exemplo, não quer mais lavar o cabelo, o homem não tem o menor interesse de fazer a barba, e se alguém pedir para ele fazer a barba, ele não vai conseguir. Aquilo vai gerar um sofrimento, aquilo vai ser muito difícil, vai ser muito custoso. Aí a gente também começa a perceber que não tá legal, que não tá certo e que essa pessoa precisa de ajuda mesmo diante de um luto. Mesmo diante de um luto. Então, quando a gente percebe que, independente se é sintomas de luto ou de depressão, mas a gente não consegue mais realizar as atividades necessárias à nossa higiene pessoal, às nossas atividades de trabalho, a gente não consegue mais lidar com a nossa baixa energia, e isso dura mais do que 15 dias, é preciso sim buscar ajuda para haver uma investigação, né, uma investigação médica, uma investigação profissional, para entender se ali há ou não um diagnóstico de depressão. Pela experiência que você tem, pelos atendimentos, você percebe que as pessoas, elas conseguem se auto-identificar com esses sintomas, com essa baixa energia, com essa falta de motivação, ou é preciso que parentes, pessoas próximas, membros da família fiquem atentos aos sinais de alerta, porque basicamente a pessoa vai emitir esses sinais de alerta, né? Essa compulsividade por alimento ou essa falta de querer comer, noites mal dormidas, energia baixa, falta de entusiasmo, né? Como é que você percebe isso através do seu trabalho? Eu acredito que a família e as pessoas próximas, elas têm um papel fundamental na identificação desses sintomas, sim. Então, as pessoas que estão ao redor, elas precisam sim ficar atentas, inclusive porque a depressão não acomete só adultos, né? Hoje a gente, infelizmente, tem um quadro crescente de depressão na infância, de depressão na adolescência, e uma criança não consegue reconhecer nunca esses sintomas. E ela depende totalmente dos pais, dos professores, né, das pessoas próximas para conseguir identificar que não está legal. A pandemia trouxe muito quadro de depressão para as crianças na infância. Enquanto umas ficaram, de repente, super felizes por ficar em casa e fazer atividades diferentes, outras trouxeram aí uma tristeza profunda de estar fora da escola, de estar longe dos amigos e essas questões aí. Então, é preciso sim que a família fique atenta, não só no caso das crianças principalmente porque não há outra forma de identificar, a não ser os adultos ao redor percebendo que algo não está legal, como os adolescentes também, porque eles sentem, mas eles não buscam ajuda, então o familiar tem um papel importante aí também. O adolescente só está trancado no quarto, não quer fazer nada, não interage, aos poucos vai perdendo essa energia, vai parando de conversar, e você percebe que não é um traço de personalidade, porque a pessoa não era assim, né? É algo que aconteceu, então é importante também. E com adultos, Anderson,
é preciso que esse olhar seja, inclusive, mais sutil, mais aguçado, porque o adulto mascara seus próprios sintomas, coisa que uma criança não faz, ela sente e demonstra. E o adulto, ele sente muitas vezes a necessidade de fingir que está bem. Né? De fingir que não está acontecendo nada, tem dificuldade de pedir ajuda, de aceitar ajuda, de mostrar fragilidade. E tem até uma pesquisa bem bacana sobre isso. Claro, toda pesquisa tem exceções, é importante a gente falar sobre isso, não é uma generalização absoluta. Mas essa pesquisa diz que, por exemplo, os homens demoram muito mais para identificar. Por quê? Porque mascaram muito mais os sintomas, porque tem mais dificuldade de pedir ajuda, porque, infelizmente, a gente ainda não rompeu todos os tabus da nossa sociedade, e principalmente aquele tabu que diz que o homem tem que ser o forte, o provedor, que não pode demonstrar fraqueza e fragilidade. Então, por isso demora muito mais para admitir que precisa de ajuda, que está sofrendo emocionalmente, que está com uma doença mental. Então, inclusive, os casos de suicídio, por vezes, são maiores em homem também. E isso por quê? Porque a pessoa não pede ajuda, demora mais para se tratar e chega a um extremo de sofrimento e dor, onde ela não quer matar a si mesma, mas ela quer matar aquela dor, aquele sentimento. E é fácil de a gente conseguir empatizar com isso, porque você aí que está ouvindo, que está nos assistindo, talvez você já teve uma dor de cabeça muito forte, ou uma dor de barriga muito forte, uma dor em alguma parte do seu corpo muito forte, onde você disse e achou que, meu Deus, eu vou enlouquecer com essa dor, eu faço qualquer coisa para isso aqui parar agora. Porque sentir uma dor forte e intensa traz um sofrimento e um nível de agonia que você quer fazer parar a qualquer custo. Não sei se você já passou por isso, Anderson, de sentir uma dor forte e dizer assim, meu Deus, eu vou enlouquecer, esse negócio tem que parar. E a gente já, provavelmente todo mundo já sentiu isso. E quando a pessoa está num quadro grave de depressão ou fobia, numa tristeza profunda, ela está sentindo uma dor tão forte quanto a que a gente sente fisicamente. E ela quer fazer parar, ela está em estado de agonia. Então, o ato, por exemplo, o final do suicídio, ele não representa que a pessoa quer morrer para sempre, mas num ato de dor profunda, num ato de desespero e agonia, a pessoa faz qualquer coisa para fazer aquela dor parar. Então, essas doenças, elas trazem uma dor que é uma dor na alma, uma dor que dói, ela dá pontada, ela machuca. E num ato de desespero e agonia, a pessoa quer fazer passar. E se ela não pediu ajuda, aquela dor foi crescendo. E aí que entra o papel da família. Quando você percebe que o seu familiar mudou, que nada aconteceu de diferente na vida dela, mas aquilo que ela fazia e que a deixava feliz não tem mais o mesmo efeito. Aquele hobby que ela gostava tanto não faz mais sentido. Que aquela atividade e aquele desempenho que ela costumava ter no trabalho, aquela energia, ela não tem mais. Que até mesmo as atividades rotineiras, como se alimentar, se higienizar, não tem mais o mesmo sentido para essa pessoa. Ela ficou, assim, mais melancólica, ela tá mais tristonha, ela tá mais chorosa, apresentando mais sintomas de choro, ela tá mais existencialista, não vendo sentido nas coisas, e você precisa, nesse momento, intervir. É preciso que o familiar intervenha, é preciso que o familiar converse com essa pessoa que está com esses sintomas, ofereça ajuda, ofereça acolhida e, principalmente, ofereça o conselho de buscar a ajuda profissional. Já vi casos de, muitas vezes, aquele familiar ir junto na consulta, claro, não vai entrar no consultório, mas vai até lá para incentivar a pessoa aí, eu vou contigo. O que a gente não pode fazer nesse momento, Anderson, que a gente fala o que a gente deve fazer, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar o que a gente não deve fazer. E que muitas pessoas fazem
por desconhecer como agir nessa situação. O que a gente não deve fazer é dizer que está tudo bem, fazer a pessoa acreditar que aquele sintoma não existe, ignorar. Muitas vezes as pessoas, na ânsia de ajudar, dizem assim, mas por que você está assim? A tua vida está tão boa, você tem isso, você tem aquilo, não tem motivo. Ou seja, quando a gente diz frases como essa, eu sei que o que a pessoa quer no fundo é ajudar, né? Fazer o outro talvez enxergar o positivo da vida, mas não tem esse efeito. O efeito que tem e que a pessoa que está sofrendo ouve é que ninguém me entende. É que você não consegue entender a dor que eu sinto. E não é sobre entender. Você não precisa entender o porquê o outro sente assim. Você precisa perceber que ele se sente assim e oferecer a sua ajuda, o seu apoio, oferecer ali, a sua escuta, que isso é acolhida. E, claro, com um conselho assertivo de buscar ajuda. E quando essa pessoa é resistente a buscar uma ajuda profissional, porque acontece, né? Você precisa estar ali também para ouvi-la, acompanhar, porque muitas vezes a pessoa se nega a uma ajuda profissional no início de um sintoma como esse, mas o fato de ter um familiar que não nega o seu sintoma, que lhe acolhe, que lhe escuta, um familiar ou um amigo, alguém que a pessoa que está sofrendo sabe que no auge do meu desespero, quando eu quiser fazer aquela dor passar, eu posso ir lá e falar com essa pessoa, que ela não vai me ignorar, que ela não vai me julgar, porque as pessoas que sentem essa dor emocional, elas têm muito medo de ser julgada. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para a nossa fala não parecer julgadora. Isso também já resolve muito. Então, com certeza, a família é fundamental em todo o processo. Antes na identificação, durante todo o tratamento também. Rafaela, até justamente você acabou já respondendo uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque às vezes a pessoa coloca a máscara do tá tudo bem e até nega essa ajuda, enfim, não tenho nada, tá tudo certo, né? E no fundo está passando por um desafio. Mas a saída, ou seja, há tratamento, ou através do trabalho do psicólogo, através da conversa, é possível tirar a pessoa dessa situação? Com certeza. Com certeza tem saída, tem solução, tem alternativa. Há uma discussão aí na ciência sobre se a gente usa a palavra tem cura ou não tem cura. Mas olha, para você que está nos assistindo aqui, eu vou te dizer o seguinte: quando você tem qualquer outro sintoma físico de uma doença, você faz tratamento e todos os seus sintomas são eliminados. O que é isso para você? Para mim é cura. Então, quando a gente faz o tratamento da depressão, tem remissão total dos sintomas. Então, a pessoa, sim, fica livre de qualquer sintoma. Então, para mim, isso simboliza cura. Mas sem entrar no mérito se a palavra é cura ou não, tem sim tratamento. O tratamento é aliado muitas vezes com medicamento. Nem em todos os casos de depressão, a pessoa precisa entrar com a medicação, tá? Em alguns, com a psicoterapia, que é o papel do psicólogo, resolve. Outros, a pessoa às vezes está num quadro tão grave, tão sem energia, que até para ir ao psicólogo, ela precisa reequilibrar essa energia e ela vai precisar aí do apoio do medicamento, que quem indica o medicamento, quem receita é o médico psiquiatra. Então, o tratamento, ele é uma junção tanto da psicoterapia quanto da medicação, porque o que muita gente não sabe e não entende sobre a depressão é que ela causa uma desordem química no seu cérebro. Ou seja, ela diminui a produção de hormônios que são importantes para o teu dia a dia. Então, são hormônios que te dão energia, são hormônios que te dão entusiasmo, né? Então, quando você está num quadro de depressão, a tua química cerebral muda. Então, os teus hormônios começam
a diminuir. E é isso que o medicamento faz. Ele faz esse reequilíbrio químico para que você consiga seguir o tratamento. Então, você precisa ou não de remédio? É a avaliação dos especialistas que vão dizer. Mas não é que porque você toma um remédio para depressão que você vai tomar a vida inteira. Isso não é medicação contínua. É medicação de tratamento. E a psicoterapia entra com todas as causas, mudança de hábito, mudança de rotina, que depois essas mudanças de hábito e rotina acabam cumprindo o papel da medicação, que é aumentando ali os seus níveis hormonais. Então, o tratamento é aliado a essas duas práticas, o medicamento, em alguns casos, e a psicoterapia. O tratamento não tem como a gente dizer quanto tempo ele vai durar, porque é diferente para cada pessoa e eu acredito que essa nem deva ser a tua preocupação. Primeiro, porque todo mundo deveria fazer psicoterapia na vida, né? Eu digo que tem muita gente aí que está fazendo psicoterapia e descobre o quanto isso é grandioso e ajuda todas as áreas da vida. Não é só quando você tem depressão. Aí quando você realmente quer se conhecer melhor, quer desvendar os teus potenciais, aumentar os teus potenciais, quando você quer realmente entender os teus traumas, as tuas feridas emocionais, quando você quer mudar o seu comportamento. Então, eu acho que esse é um dos grandes tabus. As pessoas acham que só quem procura ajuda é quem está num caso extremo de depressão. E aí fica parecendo que quem não tem depressão nunca vai precisar de ajuda, e não é dessa forma. A gente precisa desmistificar esses trabalhos. O médico psiquiatra não é para louco, o psicólogo não é para louco, muito pelo contrário. São pessoas que querem viver cada vez mais a sua melhor versão. Quando a gente lê, por exemplo, as biografias de sucesso por aí, e sucesso, estou falando em diferentes formatos, sucesso profissional, sucesso familiar, líderes religiosos, ou seja, sucesso nas mais diversas áreas. Essas pessoas dizem o quanto se conhecer melhor, o quanto ter domínio próprio, o quanto controlar seus próprios hábitos, ajudam nesse processo todo. E isso é fruto de psicoterapia. Isso é fruto de cuidar das nossas emoções. Então, a gente precisa desmistificar. Você não precisa esperar ter um sintoma grave, você não precisa ficar contando, olha, eu estou em sofrimento há 14 dias, então eu não vou, né? Se você sente que você está vivendo, por exemplo, aquém do esperado, que você pode viver mais, você está com alguma questão aí do passado que ainda te assombra, vira e mexe, essa questão volta aí, sente que o teu desempenho não está aquilo que você gostaria, sente que você está insatisfeito, que a forma como você se relaciona com as pessoas e o mundo poderia ser diferente, mas você já tentou e não consegue, é a hora de buscar ajuda, é a hora de buscar um profissional. E se ainda assim você não fez em nenhuma dessas causas, se você apresentar sintomas de desequilíbrio, desordem, de doenças emocionais, doenças mentais, você precisa sim correr e buscar ajuda, porque tem tratamento, toda dor é tratável, toda dor pode ser curada, todo sintoma pode ser minimizado. O que a gente não pode é se acostumar a viver em sofrimento e achar que a vida é assim, porque não é. Rafaela, eu quero agradecer aqui a entrevista no Olhar do Vale, onde a gente conversou aí sobre esse tema tão importante e todos os esclarecimentos que você deu. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Anderson, obrigada a toda a audiência, e a gente precisa realmente aproveitar esse mês para alavancar a fala sobre depressão, mas a gente precisa falar disso o ano inteiro. Obrigada a vocês. Conversamos então com a psicóloga Rafaela Costa e a gente vai ficando por aqui no Olhar do Vale. Semana que vem temos mais uma entrevista inédita. Muito obrigado a você que acompanhou o programa e até semana que vem.